1 Samuel capítulo 16. Vamos começar por aqui. Estamos numa série chamada Renovo na Batalha, e dentro dessa série nós temos trabalhado sobre paternidade. Por que paternidade é importante? Paternidade determina identidade. Se você não tem uma clareza sobre paternidade, você não tem uma clareza sobre identidade. Diga assim comigo: paternidade determina identidade. Por que tem pessoas que dizem assim: eu não sei quem eu sou? Pela falta da paternidade. Já falamos sobre isso, vamos só lembrar. 3 níveis de paternidade. Primeiro nível de paternidade, e mais importante, eterna, Deus. Ninguém ocupa esse lugar de paternidade. Deus supre toda falta de paternidade. A Bíblia diz: ainda que teu pai e tua mãe te deixem, eu não te deixarei. Quer dizer que Deus supre toda falta de paternidade. Primeiro nível, paternidade eterna, Deus é o nosso pai. Segundo nível, é esse nível de paternidade espiritual, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma liderança espiritual exerce paternidade. E essa liderança espiritual, ela tem que servir de base, não de teto. Paternidade espiritual não é teto para limitar. Paternidade é base para levantar. Oi, amém, irmão? Está me ouvindo aí? Segundo nível, paternidade espiritual. Pastor, eu não acredito na paternidade. O problema é seu. É simples. É um princípio bíblico claro. Eu não creio e não entendo ser bíblico. O problema é seu. Mostro para você a falta da paternidade e a presença da paternidade. Não teríamos Josué sem Moisés. Não teríamos Eliseu sem Elias. Não teríamos Davi sem Samuel. O que eu quero dizer com isso? Paternidade espiritual está em toda a Bíblia. Simples. E esse terceiro nível é a paternidade biológica. Talvez você venha de uma família, de uma casa onde você teve um pai, mas o pai era disfuncional, agressivo. Talvez um pai ausente. Talvez um pai passivo. Não afetou você, não orientou você. Então muitos de nós vivem uma falta de paternidade, e temos que trabalhar isso. E hoje vamos caminhar um pouco mais dentro disso, amém, irmãos? Não vou pregar, não vai dar tempo, mas vamos caminhar um pouco dentro dessa ideia. Hoje vamos falar sobre a jornada do filho. Está aqui, ó. Diga assim: a jornada do filho. Você está aqui mesmo, irmão? Acho que não vou pregar, irmão. Vamos terminar aqui. Hã? Não, e tem gente fazendo assim. Vai para o inferno, cara. Diga: a jornada do filho. Do deserto ao palácio. Fala para a pessoa do seu lado: eu estou indo para o palácio. Fala para a pessoa do seu lado: estou indo para o palácio. Partiu o palácio. Partiu o palácio. Tramandaí, não, Cancún. Um abraço para os irmãos de Tramandaí. Eu brinco, eu tenho amigos lá. Dá um sorrisinho só para melhorar um pouquinho. Tem gente que não consegue rir, cara. Eu fico louco com isso. Minha falecida mãe, que era uma mulher muito de Deus, uma vez ela foi num dentista, num protista. E esse protista era um protista vigarista. Era o Dick vigarista. E minha mãe era muito chamada para orar nos hospitais, em velório. Ela tinha um velório para ir. Ela foi nesse protista que era mais barato. E eu chegando em casa, vi minha mãe no sofá. Quando eu olhei assim, perguntei: você está rindo do quê? A prótese ficou maior. Você lembra, Adri? E ela tinha um velório para fazer. E ela foi fazer o velório assim. "15 dias se passaram." Eu falei: mãe, está muito estranho isso. Eu não sei quando você está triste, quando você está feliz. Vamos ter que chamar esse protista para a igreja, fazer umas próteses. Minha mãe ficou 15 dias. Fica a dica.
procura um bom frutista. Não é mentira, está ali minha irmã. Assim, tem um monte de parente aqui para não deixar eu mentir. Tem sobrinho. Coitadinha da minha mãe. Mas ela ficou muito feliz. Venceu inclusive a depressão. Porque olhava para o espelho. É bom isso. Você tem que aprender a rir, irmão. Você está feliz na casa de Deus. Essa é uma jornada. A jornada do filho não é uma jornada fácil. A fé não é para que as coisas sejam fáceis. A fé é para que aconteça. A fé não faz com que a vida seja simples, fácil, não. A fé faz com que as coisas aconteçam. Davi nos ensina muitas coisas. Vamos mergulhar muito sobre a jornada do filho. E vamos tomar agora a história de Davi e algumas aplicações para nós. Veja que é do deserto para o palácio. Não é do palácio para o deserto. Filhos passam pelo deserto. O deserto é um processo. Diga assim comigo: o que me define não é o destino, é o processo. Não é o que Deus falou que você vai viver, é quem você está se tornando até chegar ao lugar que Deus determinou. Não é o que eu conquisto, é quem eu me torno. Não é o destino que me define, é o processo. O destino de um filho é um destino poderoso, completo, porque foi dado por Deus. Mas o processo me define e não o destino. É quem eu me torno. Pastor, eu vou conquistar. Não é o que você conquista, é quem você se torna até a conquista. Melhor do que conquistar é se tornar. E Davi nos ensina, e outros homens de Deus. Isso vai logo se tornar uma série para nós, mas eu só queria trazer para você esse entendimento. O processo, ele envolve muita coisa. O processo são vários acontecimentos que não acontecem por acaso. Diga assim: tem coisas pontuais. Vamos lá, diga: tem coisas pontuais, específicas, determinantes, que acontecem no processo. Não despreze o que acontece no processo. Pode acontecer uma enfermidade, pode acontecer uma perda, pode acontecer uma crise financeira. Algumas coisas acontecem no processo, e nós temos que assim aprender a lidar com o processo. Vamos lá começar por aqui. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 13. Você encontrou? Dá um glória a Deus, um aleluia. 1 Samuel 16, verso 13, olha o que diz. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi diante dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Algumas coisas envolvem o chamado de Davi. Entre elas, o deserto. O deserto é um lugar de preparação. Davi foi ungido aqui na casa do seu pai. Ele é ungido em casa, mas ele levou 15 anos. Ele não se tornou rei no outro dia. Passou um tempo, um processo de 15 anos, até que ele se tornasse rei. A pergunta é: nesse processo, o que nós vivemos? Algumas coisas. Primeira coisa que envolve um processo, e aqui Davi vai nos ensinar, dentro de um processo, algumas fases são importantes. Primeira delas é a paciência. Diga assim: paciência. Você tem? Eu sou muito paciente. Se paciência fosse fácil, não seria um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai dizer que paciência é um fruto sobrenatural. Diga assim: paciência é um superpoder. E você tem? Dormindo? Vai chegar em casa agora, a mulher está um pouco doida, vai dizer: olha o teu superpoder.
Paciência é determinante. Pastor, paciência é um fruto do Espírito. Exatamente. Se paciência fosse fácil, todo mundo tinha. Há pessoas aceleradas, há pessoas que querem tudo agora, gente imediatista. Deus falou, quero hoje, está demorado, calma. Escute uma coisa, líderes que estão aqui, todo mundo aqui é líder. Não, pastor, mas eu não lidero uma igreja, um projeto. Não, você lidera a sua vida. Você tem uma vida, você é um líder, amém? A coisa mais poderosa que Deus te deu para liderar é a sua vida. E a coisa mais difícil de fazer é se liderar. Então aprenda uma coisa: as pessoas que você tem do seu lado são frutos da sua paciência. Se você não tem paciência, você tem gente que não está terminada do seu lado, é gente que não está preparada. Seus filhos precisam de paciência. Tem dias que eu tenho que intervir lá em casa. Calma, paciência. E não é porque eu tenho. Você vai dizer que eu sou o papa da paciência. Não. É porque eu aprendi uma coisa: não ter paciência me leva a ter uma vida sobrecarregada. No processo exige paciência. Quanto maior for a promessa, maior vai ter que ser a paciência. Eu não tenho. Tem. Se você tem o Espírito de Deus, você tem calma e paciência. Paciência não é ser passivo. Pessoas que têm paciência sabem tomar decisões. Davi foi ungido, no outro dia não virou rei, demorou 15 anos. O que ele teve que ter ao longo do processo? Paciência. Tem gente que não tem paciência consigo. De novo errando, eu só falho, eu só caio, né? Calma, tenha paciência. O processo exige paciência, capacidade de esperar. Outro ponto é a dor. Todo processo trará uma dor. Diga assim: a dor de viver o luto de uma nova identidade. Sabe qual é a maior dor dentro do processo? Algo em você vai morrendo. Desejos carnais vão morrendo. Quem você era, você deixa de ser. No processo tem uma dor, e é a dor de viver o luto de uma identidade. Deixa essa velha pessoa morrer no deserto, meu irmão. Deixa morrer. Deixa morrer, talvez, a forma de ser. É o luto. Tem gente que nunca consegue abandonar. Há pessoas que vão lá e ressuscitam no passado, coisas do passado, e aquelas coisas acabam influenciando sua vida agora. Aprenda que uma dor, existe uma dor que é a dor sem propósito, mas existe a dor produtiva, uma dor que nos leva a crescer, uma dor que nos leva a avançar, a dor de deixar alguma coisa. Diga assim: todo processo envolve uma dor. Pastor, mas a dor de perder é ruim, eu sei, mas o processo, você perde algo para receber algo novo. Sempre é assim. Pastor, mas essa dor de viver o processo da morte de uma identidade, tem gente que tem que acabar. Chega, eu não quero mais viver assim. E o processo é o lugar aonde você se desconecta da sua velha identidade. Por que é importante a dor? Porque a dor é um ativador. O que é um ativador? A dor. Você vai na academia, a pessoa está puxando peso lá, fazendo exercício. O que ela está sentindo para crescer? Dor. Uma dor produtiva. A dor de deixar alguma coisa. A dor de dizer não para si mesmo. Então o processo envolve dor, mas também envolve crescimento. Ninguém cresce sem um processo. O deserto nos leva a crescer. Davi, ele se torna o rei no processo. Ele é colocado como rei, ele é levantado como homem de governo, mas ele teve que passar pelo processo. Deus vai guiar você por um tempo de um processo, para enviar você a um tempo de governo. Você entende? Então aqui Davi começa a sua história. Samuel é um profeta de Deus.
Samuel é uma paternidade profética. O mundo precisa de pais proféticos. O que é um pai profético? Um pai profético é alguém que consegue ver qualidades aonde só se vê defeito. Um pai profético, uma paternidade profética, é alguém que consegue suscitar o destino das pessoas. Há pessoas que não conhecem seu potencial, há pessoas que não sabem sua capacidade. E um pai profético, eu queria que você fosse um pai profético, uma mãe profética. Pastor, mas o meu filho foi dito isso ou dito aquilo. Não, é você que determina o que tem ali. Você está me ouvindo aqui? O que o mundo precisa, paternidade profética. Alguém que olhe para uma pessoa comum e diga: não é comum, tem algo poderoso que Deus colocou aí dentro. O mundo tem um sistema. Nossas crianças são qualificadas com várias síndromes. Então de repente seu filho está numa escola, em um ambiente onde deveria ter educação, mas não tem. Mas ele volta para casa sobre a influência de um rótulo. Pais que estão aqui, seja uma paternidade profética. Prepara seu filho, equipa o seu filho, libere palavras sobre seus filhos. Um pai profético, ele não vê somente falhas, ele vê o potencial. E olha como começa a história de Davi. Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Davi é o 8º filho. Quer dizer que ele tem muitos irmãos. Samuel, quando chegou na casa de Jessé, já ia quase ungindo Eliabe, o irmão mais velho. Quando ele estava indo ungir, Deus disse: não olhe para a aparência, não olhe para a estatura. Eu vejo diferente do que o homem vê. Deus vê diferente. Diga assim: Deus vê diferente. Quer ver a vida diferente? Veja como Deus vê. Deus vê o problema diferente. Deus vê uma crise diferente. Deus vê o fim das coisas diferente. Samuel entra naquela casa, e é interessante pensar nisso. O chamado de Davi começou em casa. Quando Samuel unge Davi, essa unção é uma capacidade. Diga assim: a capacidade, o reconhecimento, a habilidade se recebe em casa. Se não está na casa, não recebe. Pastor, eu tenho que ir para outro lugar para poder crescer. Se cresce em casa, porque em casa você enfrenta quem te conhecia antes. Em casa você vai olhar para as pessoas e dizer: cadê aquele velho homem que estava ali? Foi transformado, porque a unção te transforma. Só pode dar unção quem recebeu unção. Unção não é um azeite comprado. Unção é uma capacidade gerada no deserto. Unção é quando se esmaga a azeitona e se extrai o óleo. Como é que se extrai o óleo? Pressão. Samuel está ungindo porque é um pai com unção. Nos falta hoje pessoas com entendimento. Por que eu digo isso? Isso aqui serve para muitos pastores. Tem pastor que eu encontro por aí dizendo assim: cara, como é que você consegue pregar na tua igreja nos domingos? Eu prego na minha igreja, não acontece nada. Eu vou ali, anjo aparece, fogo cai, eu prego e o povo fica. Eu digo: não. Se a unção não funciona em casa, não funciona em lugar nenhum. A sua liderança começa na sua casa. Então alguém pode dizer assim: eu vou fazer missão lá longe. Faça missão aqui. Tem evangelismo, tem projeto social, tem Forte House. Faça missão em casa. Essa casa lhe dá condição de fazer missão. Não, pastor, mas eu preciso começar fora. Irmão, nada começa fora, tudo começa dentro da casa. Começa dentro da casa, começa nos relacionamentos. E diz que ungiu Davi diante dos seus irmãos, o que criou um problema para Davi, porque os irmãos não gostavam muito de Davi, nem o seu próprio pai. Davi é ungido em casa. Aprenda isso, irmão. Há pessoas que não, pastor, agora tem uma conferência lá, vamos todo mundo para lá. Agora apontaram para lá, vai ter o profeta lá que tem a ferradura da mula de Balaão, vamos para lá, vamos.
Se não é em casa. Eu quero orar na igreja, mas não oro em casa. Eu quero ler a Bíblia na igreja, mas não oro em casa. Os grandes resultados começam em casa. Em casa. Não existe um resultado fora, existe um resultado dentro da casa. Alguém um dia me disse, mas eu fui chamado a fazer missão. Ótimo, todos nós fomos. Aqui todo mundo entende a visão de ser missional. O que é ser missional? É viver a missão diariamente. Diga assim, diariamente. Todos os dias. Viver a missão. Faça a missão, irmão. Jesus mandou a sua igreja para onde? Para os confins da terra primeiro? Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fiquem em casa. Trabalha no seu bairro. Trabalha pela sua família. Trabalha pela igreja local. Davi é ungido em casa, reconhecido em casa, e tem a unção em casa. A palavra do Senhor hoje nos chama a receber a unção que vem da casa. Filhos têm casa. Famílias se reúnem numa casa. Não é uma família perfeita, mas é saudável. Essa é a igreja. Não, mas eu queria uma igreja perfeita. A igreja vai deixar de ser perfeita se você entrar nela. Então não tem igreja perfeita. Se era perfeita, quando você entrou ali, você estragou. Amém, irmão? Glória a Deus, pastor Ismael. É assim. Eu estou buscando um pastor perfeito. Não existe. Porque se você estiver numa casa, você vai ter que aprender a lidar com as falhas, com os erros. Você vai ter que aprender a lidar com o que é natural. É natural que numa casa tenha algumas dificuldades. Havia dificuldade na casa de Davi, mas a unção visitou ele em casa. Diga assim, a unção está na casa, está sobre os filhos da casa. Você tem uma casa, você tem uma família, tem unção sobre você. Tem uma capacidade. E é interessante porque quando Samuel entrou, estava quase ungindo o irmão. Por quê? Porque tinha uma aparência. Escute isso. Havia uma transição de governo. Isso aqui estava falando de uma grande mudança. Saul havia sido destituído como rei. Ele ocupava um lugar sem a unção. Ele já não tinha mais a aprovação de Deus. Não é um lugar que faz você. Não é uma autoridade que te deram que faz você. É o seu coração. Deus havia se retirado de Saul e agora disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu estou ungindo alguém diferente. Diga assim comigo: Davi, mostra o padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus é comum. Quem tinha aparência de rei? Saul. Saul é a escolha dos homens. Quase 3 metros de altura, 2,60 metros, grande, era mais alto que todo o povo. Esbelto, bom porte, parecia um rei. Mas Deus não está buscando uma aparência. O padrão de Deus é diferente. Escuta, o padrão de Deus não é o nosso padrão. O padrão de Deus é outro. Ainda bem por isso, porque eu não passaria no padrão de muita gente aqui. Glória a Deus. Aí eu escolheria um pastor assim, um bigodinho, sabe? Aquele pastor bem pastor. Aquele pastor com uma gravatona assim, começa bem larga assim e termina que nem um babador. Eu queria ser esse pastor. Que o terninho dele passa da mãozinha assim e fica assim. Você já conhece? Você conhece, né? Há pessoas que têm um padrão. Deus busca alguém fora do padrão. Fora do padrão. Não vem de uma casa de pastores. O pai nunca foi pastor, foi alcoólatra. A mãe não conheceu Jesus, tomava remédios. Mas Deus levantou aquela pessoa naquele lugar. Deus está quebrando padrões. Mas que faculdade teológica que fez? De onde é que veio? De onde é que aprendeu? Que curso comprou? Aprendeu com que teólogo? Aprendeu na escola do deserto. Passou pelo processo, Deus equipou, Deus restaurou, Deus quebrantou, Deus transformou. Deus está mudando os padrões. Nós estamos querendo ungir pastor vestido de rei, e Deus está ungindo rei vestido de pastor. Porque a roupa que Davi usava no dia da unção era a roupa do campo. Veio suado do trabalho, só parou ali, se prostrou e o azeite foi sobre a roupa do trabalho. O
O que eu quero dizer com isso? Nós temos um padrão, Deus tem outro. Talvez você está fora do padrão de muita gente, mas talvez está dentro do padrão de Deus. Davi é o padrão de Deus. E Deus tem um padrão totalmente diferente. Isso é tão lindo. Nós queremos às vezes intimidar. Uma pessoa um dia disse: não, eu até gostei daquele pastor, mas ele podia mudar a vestimenta. Não é a vestimenta que prega, é a vida. Eu não sou mais santo se eu botar um sapato 5 cor. Imagina eu aparecer aqui com um terno, parecendo surfista prateado, e falando assim: Você se sente mais unção? Como é que você sabe que a pessoa tem unção? Não é pela roupa, não é pelo que veste, não é pelo que dirige. Porque agora tem uma onda de pastores querendo ser coaching de crescimento de tudo quanto é coisa. Deus não está querendo ungir pastor vestido de rei. Deus quer ungir rei vestido de pastor. Simples. Aqui tem gente que vem mais social e não tem problema com isso. Ele fica muito bem de social. Eu gosto de ver de vez em quando na ceia, né? Tem alguns irmãos que botam o social, fica lindo. Eu não fico bem, não me cai bem. Mas não é isso que define. Se usa boné ou não usa. Imagina, Josué canta melhor sem boné. Canta boné. Mas por quê? Mas não pode botar uma roupa de crente. E tem roupa de crente. O que existe é uma vestimenta de trabalho. Veio do campo, trabalho, e ungido com o trabalho do reino. Deus está buscando gente assim. Gente que não precisa ostentar, gente que não precisa parecer, gente que é de verdade. Você está me ouvindo? Deus está buscando alguém fora do padrão. Diga assim comigo: o padrão de Deus. Será que você está no padrão de Deus? Pode ter certeza que está, meu irmão. Pastor, eu sou fraco, está no padrão de Deus. Pastor, eu tenho falha, está no padrão de Deus. Pastor, alguém me deixou para trás. Olha o que Samuel disse: vai buscar esse teu filho, ninguém vai sentar sem ele entrar na casa. Você já ficou de fora, ouve aqui, você ficou de fora de muita coisa, mas nesse tempo Deus está dizendo: para tudo, até que ele entra, até que ele chega, até que ele acessa um novo ciclo. Nada vai começar a se mover até que você entre. Começa a história de Davi dentro da casa. Está comigo? Davi é a escolha de Deus. Saul, a escolha dos homens. Todas as nações têm reis. Israel disse: nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei. Então escolheram Saul. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Abra agora aqui sua mente. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não tem nada a ver com perfeição. Ser um homem segundo o coração de Deus não tem nada a ver com qualidades, sem pecado, não tem nada a ver com isso. Ser um homem segundo o coração de Deus aponta para a vontade de Deus. Deus escolheu Davi e ponto final. Nada pode alterar isso. Não é qualidades, não é perfeição, até porque Davi tem muitos erros. Então nós podemos entender que Deus exerce a sua vontade. Deus escolhe Davi, o povo escolhe Saul. Há uma mudança de unção. A velha unção, Saul, e a nova unção, Davi. São tempos proféticos. Uma liderança que ainda está ocupando uma posição sem Deus. Cuidado dos lugares que você vai tentar ocupar sem Deus. Esses lugares podem matar você. Deus chamando uma nova liderança como Davi, chamando do campo. E Davi começa a mostrar esse padrão de Deus. Deus olhando para o coração. Diga assim comigo: a condição do coração. Por que Deus rejeitou Saul? Ah, pastor, ele devia, talvez, ele deixou de crescer? Não. Pastor, ele talvez não se apresentou para o trabalho? O coração. A condição do seu coração define o seu futuro. Quando você não está conseguindo entrar em algo em Deus, escute isso aqui: pastor, eu estou tentando acessar, eu estou tentando crescer,
Eu estou tentando romper com uma barreira, estou orando, estou buscando. Por que eu não consigo romper? O coração. Existe algo no seu coração que lhe impede. Começa a olhar para aquilo que está no seu coração. Quando Deus olha para você, Ele não vê os teus feitos, Ele vê o coração, a intenção por trás da ação. Diga assim: Deus vê a intenção. Eu posso pregar para você cheio de orgulho, e você pode dizer: nossa, que palavra boa. Quando Ele olhar para o meu coração, despreza, porque no meu coração há orgulho. Você pode ministrar uma canção linda, 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 linda. Ela é muito linda, mas não produz nada. Por quê? O coração afeta o que você faz. O coração de Davi era um coração quebrantado. Tinha falhas, tinha erros, mas tinha um quebrantamento. E nesse processo de receber a unção, essa capacidade começa a se movimentar. Vamos lá, 1 Samuel 17, verso 20. Davi volta para o campo trabalhar, mas de repente surge a oportunidade de servir. Quando você vai entrar na sua área de destino? Como que eu entro? Servindo. Davi voltou a trabalhar, cuidar das ovelhas do seu pai. Mas chegou um dia que o pai disse assim: Davi, você tem que levar comida para os teus irmãos. Você vai ter que ir lá levar grão tostado e queijo. Olha que coisa boa, irmão. Eu nessa missão não ia dar certo, irmão. Eu vou falar para você, irmão. Vou para Minas agora daqui uns dias, e aí eu tenho que comer um queijo. Eu pensei: meu Deus, eu estava lendo essa história, eu disse: meu Deus, Deus sabe quem envia. Eu não podia ir, irmão. Eu, esses queijos aqui era 10 peças, ia chegar só uma. O que aconteceu na estrada? Nada. O pai mandou queijo, mandou comida, e Davi foi levar. Diga assim comigo: servindo, eu entro no meu destino. Então não para de servir, irmão. O que coloca você no seu destino é servir. Quando alguém dá algo para você fazer, faça. Quando alguém confia algo nas tuas mãos, faça algo. Quando alguém te confia um trabalho, seja ele grande ou pequeno, faça com empenho. Tudo que vier na tua mão, faça com esforço. Davi foi levar comida, foi servir. Então, fique atento. Quando eu quero entrar no meu destino, existe um caminho: servir. Servir na comunidade, servir na igreja. Nós temos tantas áreas para servir aqui. Há pessoas esperando um convite de Deus. Ele acha que vai estar caminhando na rua e o Cid Moreira vai falar numa caixa de som: você vai servir no Kids, fale com a Didi. Hã? Tem gente, alguém esperando um convite. Às vezes o convite do céu vem disfarçado com um convite simples: vai levar comida para os teus irmãos. Tu foi ungido rei, mas você só vai levar comida. Escuta, quando te dão uma coisa pequena para fazer, não venha se medir por aquilo que você faz. Você é maior do que aquilo que você faz. E Davi pegou os queijos, pegou a comida. Olha o que diz o texto, 1 Samuel 17, 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o pastor. Não vamos conseguir cumprir o propósito abandonando responsabilidades. Abra seu coração, deixa Deus agora iluminar o seu espírito. Quando Deus te confiar algo, não é tempo de você jogar fora as outras coisas. Aprenda a administrar o que Deus está te dando. Davi abandonou as ovelhas. Davi abandonou as ovelhas. O que ele fez com aquilo que Deus deu a ele cuidar? Deixou na mão de alguém. Ele preparou alguém para cuidar daquilo que ele estava cuidando. Há pessoas que dizem assim: Deus me chamou, joga tudo para cima. Não. Deus não é Deus de confusão. Não vamos cumprir o propósito abandonando responsabilidades. Pelo contrário, não é tempo de abandonar responsabilidades, é tempo de assumir responsabilidades com Deus, com a causa do reino. Há pessoas que querem o que Deus, pastor, Deus me falou que vai me dar isso ou aquilo.
E o que Ele já te deu? O que você está fazendo com aquilo que Ele já te deu? É simples. O chamado não é o motivo de abandonar responsabilidades. Davi deixou as ovelhas com alguém, depois deixou a comida como guarda do mantimento. Quer dizer que Davi está preocupado com o quê? Responsabilidades. Diga assim comigo: não é tempo. Diga com fé: não é tempo de abandonar as responsabilidades. Diga: é tempo de assumir responsabilidades. Por que Deus, quando quer te promover, te dá uma responsabilidade? Por quê? Porque resultado é o que Deus pode fazer pelo nível da sua responsabilidade. Se eu não sou responsável, não tem resultado. Aí há pessoas querendo resultado. Deus, me dá mais daquilo. Não. O que eu te dei? Há pessoas que acham que o chamado é jogar outra. Não. O chamado é organizar, fazer uma boa gestão do que tem. Davi está preparando, colocando as ovelhas na mão de um pastor. E aí ele é enviado. Diga assim: o Pai nos envia. É o Pai que enviou ele. Vai lá levar comida para os teus irmãos. Ele é enviado a esse campo de batalha. É interessante pensar nisso. Quando Davi chega no campo de batalha, tem um cenário. O campo de batalha é a sua área de convergência. Tudo vai convergir para levantar você ali. Mas é o lugar mais desafiador. É o lugar onde acontece o ponto da virada. Já esteve num campo de batalha? Todos os dias nós estamos. O campo de batalha, Davi chegou no campo de batalha, levou a comida, e quando estava lá, de repente, ouviu alguém dizer: quem derrubasse o gigante teria uma recompensa. Quando Davi se interessou por isso, a primeira pessoa que atacou Davi foi alguém de fora? Quem foi? Seu irmão mais velho. Diga assim comigo: a síndrome. Vamos, diga: a síndrome do irmão mais velho. Eliabe disse para Davi: nós sabemos a maldade do teu coração, você é orgulhoso. Isso era verdade? Aprenda a lidar com pessoas que acham que te conhecem e bem no fundo não te conhecem. Eliabe é um tipo de liderança. Eliabe é pai de Davi? Eliabe é pai de Davi? O que ele é de Davi? Irmão mais velho invejoso. Tem igrejas que trabalham com essa mentalidade. É um tipo de liderança que diz assim: ó, me siga, me copia, mas não me ultrapassa. Não vem querer ser maior do que eu. Tem gente assim. Tem gente que diz: olha, tudo bem, você pode ficar perto de mim, mas não tenta ser melhor do que eu. Quando existe uma liderança saudável, aprenda uma coisa: esteja pronto que alguém venha ultrapassar você. Diga assim comigo: eu quero que alguém venha me superar. Trabalhe para que alguém supere você. Líderes que estão aqui, trabalhe para que alguém te supere. Trabalhe para que alguém vá além de você. Por isso que a paternidade não é ser irmão mais velho, é a paternidade, não é teto, é fundamento para levantar. Um líder que não está disposto a trabalhar, a fazer o seu melhor, e ver alguém, tem muita gente assim, ó, a pessoa começou no Forte House, está ministrando muito bem, um líder orgulhoso pode chegar e dizer: não, está se achando. Isso é doença. A visão saudável: uau, vamos levantar esse líder. Temos mais Forte House para plantar, então vamos levantar esse líder. Há uma liderança ciumenta, não aqui, mas eu falo que é um espírito. Há um espírito, o cara está ensinando o outro pouco, para que não ultrapasse ele. Isso não é saudável. Eliabe é um tipo de mentalidade, atacando Davi. E Davi parou em Eliabe? Não. Ele está ali porque o pai enviou ele. Ele chega no campo de batalha, o gigante se levanta todos os dias. Diga assim: o gigante se levanta todos os dias. Você acha que vai ter um dia de batalha? Só um dia de luta? Você está preparado para quê? Todos os dias. A vida de um filho é guerrear todos os dias.
Davi chegou naquele campo como um filho. Ele chegou como um filho ali. E quando um filho chega, o espírito de orfandade se agita. Filhos dessa casa, alguém pode não gostar de você só porque você é filho. Esse espírito de orfandade se agitou. O gigante levantava de manhã e à tarde. Escute isso. Quando Davi chegou, havia uma atmosfera de medo. Diga assim comigo: intimidação. Diz que o gigante levantava e ameaçava Israel. Olha o que vai dizer a Bíblia. Saul ouvia o gigante, ele e todo Israel ficavam desanimados e com medo. Escute isso. Existe um espírito maligno nesses dias tentando gerar intimidação. Ser intimidado é ser paralisado. São demônios que dizem: daqui você não passa. Tudo bem conquistar só isso aí, mas não. Golias não é um homem. Golias é o arquétipo de um espírito maligno. Não era um homem. Eram forças malignas habitando dentro de um homem. Era espiritual, não era normal. Quem tinha tamanho parecido com Golias? Se você for estudar a história, o mais parecido com a altura de Golias era Saul. O rei deveria lutar, não lutou. Eliabe deveria lutar e não lutou. Diga assim comigo: assumir responsabilidades que não são minhas. A gente quer ficar assim na igreja, ó. Não, só vou fazer o que foi mandado. Isso é bom? Isso não é saudável. Deus vai te dar coisas que você vai ter que assumir responsabilidades onde outras pessoas não assumiram. Assumimos uma responsabilidade, ter um projeto social, servir a cidade. Por quê? Porque outras pessoas não assumiram. Simples. Não, eu sou aqui da mídia. Não, isso aqui eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sou da mídia. Antes de ser da mídia, antes de ser do louvor, você é do reino. Descruza teus braços, oferece tuas mãos e começa a mudar a tua visão. Há pessoas que não querem se responsabilizar. Sabe o que é lindo? Quando alguém não se responsabiliza por algo e você se responsabiliza, essa honra fica para você. Se responsabilize de ser a pessoa que ora pela sua família. Todo mundo da sua família vai procurar você porque você ora. Tem um problema? Chama ele, porque você ora. Seja responsável, pastor, mas essa responsabilidade era do outro. Não, agora é sua, porque a recompensa também será sua. É simples. Davi entrou em uma área de convergência. Havia uma atmosfera de medo. O rei tinha medo. Nos nossos dias, os reis estão com medo. Os reis estão com medo, mas está chegando uma geração no campo de batalha e está vendo não o gigante, está vendo a fé que o pai depositou dentro de si. Leia a Bíblia. Existe um quadro descritivo do gigante. O gigante tinha tantos côvados de altura, o peso da sua malha, o tamanho da sua lança. Tem gente que sabe tudo sobre o diabo, já viu isso? Sabe todos os demônios do capeta, ele sabe todos os nomes do capeta, todos os apelidos, mas não sabe nada de Deus. Para de olhar para o inimigo. Eu fico olhando para o diabo, eu vejo isso. Não, eu quero olhar sim, é para Deus. Eu quero olhar para a fé que Ele colocou em mim. Para de olhar para o gigante, começa a olhar para a fé que Ele colocou dentro de você. Deus colocou uma fé em você. Mas tem gente que sabe tudo do inimigo. Pastor, o meu problema aqui, ó, é isso aqui, ó. Certo, listou o problema. Liste agora a solução. Não sei. De tantos dias diante do gigante, o povo ficou atemorizado. Intimidação. Liga um jornal, tem uma notícia, te intimida. Já não, pastor, olha o cenário econômico. Sim, o melhor cenário. Para quem tiver sabedoria e aliança com Deus, será o melhor cenário. Simples. Há pessoas que ficam intimidadas, se intimidam com medo. Deus chamou você para pregar, você fica intimidado. Deus chamou você para de repente orar pelos enfermos, fica intimidado. Temos que vencer a intimidação. Davi chegou naquele lugar com uma outra atmosfera. Naquele lugar tinha medo.
De tanto o diabo falar, tem gente paralisada com medo. Intimidação é ser controlado pelo medo. Intimidação é viver como uma marionete. O diabo diz o que você tem que pensar. O diabo diz assim, desiste, ele desiste. O diabo diz assim, ó, para, ele para. Cuidado com a intimidação. Davi chegou levando uma atmosfera de adoração. Ele está levando a intimidade que ele tem com Deus, para quebrar essa atmosfera. Diga assim, nós estamos quebrando a atmosfera da intimidação. Se o medo está perto de você, irmão, manda embora esse medo. Começa a quebrar essa atmosfera de intimidação. Gente dizendo não dá para comprar, pode comprar. Gente dizendo não, vamos crescer, vamos crescer. Comece a quebrar essa atmosfera. Como é que se quebra a atmosfera? Não participando dela. Está todo mundo com medo. Se Davi fosse olhar para o rei, ele lutaria? Oi? Se Davi fosse olhar para o exército, ele lutaria? Ele olhou para quem? Para quem que Davi olhou? Para Deus. Ele disse assim, todo mundo viu o tamanho do inimigo, mas esse inimigo não tem uma coisa que eu tenho, aliança. E ele disse, esse incircunciso. O que era ser um incircunciso? Não tem pacto com Deus. Chegou alguém no campo de batalha que tem aliança com Deus. Não é uma questão de circunstância, é uma questão de princípio. Se você tem aliança com Deus, a aliança, a força da aliança vai derrubar esse gigante. Todo mundo olhou para o tamanho, todo mundo olhou para o problema. Davi olhou para ele e disse, espera aí, esse incircunciso, ele vai ter que conhecer Deus hoje. Davi vai e ele coloca Deus na frente. A maior arma de Davi foi a palavra. E ele diz, eu vou contra ti no nome do Senhor, eu vou te atacar no nome do Senhor. O problema você vai ter que neutralizar ele atacando ele. Como se ataca o inimigo? Ficando calado? Ficando parado? Saiba atacar o inimigo. Davi disse, eu vou atacar você no nome do Senhor. O que ele colocou na frente? Deus. Se você tem uma palavra, coloca a palavra na frente. Você está me ouvindo, irmão? Coloque a palavra na frente. Davi está usando uma profecia. No nome do Senhor eu vou atacar. E você vai acabar agora. Quer dizer que estes dias que nós estamos vivendo exige de nós um posicionamento diferente. Não é olhar para o gigante, é olhar para a aliança que temos com Deus. E aí o rei vai dizer, Davi, bota a minha armadura. Davi coloca a armadura de Saul, não dá certo. Por quê? Porque aquela armadura falava de algo velho, uma velha maneira de lidar com as coisas. Davi disse, não dá. Tirou a armadura, foi com a sua roupa de pastor, foi vulnerável. Sem armadura você fica vulnerável. Tem gente que tem medo de ser vulnerável, medo de pedir ajuda, medo de baixar a guarda. Vai que alguém veja a minha fraqueza. Vulnerabilidade é algo poderoso. Ser vulnerável é sentir. Davi disse, eu não vou com a armadura. Ele não desobedeceu, só disse, com essa armadura não consigo nem me mexer. Há coisas do passado que tentam engessar você. Uma velha cultura de igreja, um velho jeito de ser. Essa armadura é uma estrutura. Davi carregava a sua roupa de pastor, e é assim que ele vai vencer. E aí o rei diz, mas como é que você vai vencer? Ele diz, rei, eu estou sendo preparado desde o campo. Diga assim, momentos poderosos que ninguém vê. Os dias mais importantes da sua vida ninguém te viu. Os dias mais determinantes da sua história ninguém vai ver. Vai ser você e Deus, orando, clamando, quebrantado. Davi disse, sabe de uma coisa, rei? Eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai. Veio um leão e eu matei. Veio um urso e eu matei. Vai ser da mesma forma com esse gigante. Quer dizer que leão e urso são batalhas do processo, que vão te preparando para você chegar num nível de batalha de excelência. Está me ouvindo? Se está vindo leão e urso, o que você faz? Ai pastor, está vindo um leão. Imagina Davi. Davi toca harpa, vem o leão. Vou cantar uma canção de ninar para o leão, vai que dorme. Está vindo um urso.
Vou cantar a música do urso. Tem gente que acha que é assim, irmão. Ele acha que caminhar com Deus é não encontrar de vez em quando um urso, é não encontrar um leão de vez em quando. Há inimigos que vão encontrar você, e você vai ter que lutar contra eles. Davi não ficou dizendo assim: ô leão, eu não sou Daniel, tu está na história errada. O homem do leão aí é Daniel. Ô seu urso, eu não sou Eliseu. Eliseu lá que tinha um negócio com os ursos. Davi não ficou dialogando. Olha o que diz. Diz que ele se avançou contra o leão. Ele arrancou a ovelha da boca do leão e devolveu para o seu pai. Você tem que meter a mão no seu problema, meter a mão no seu inimigo e arrancar aquilo que não é dele, aquilo que é seu. Tem que voltar para a sua mão. Lute contra esse inimigo até que ele venha soltar o que é seu. Que tem gente que é assim, cara. É o irmão Bob Goods. Ele acha que a vida é colorir. A vida é colorir, irmão. A vida não é colorir. A vida é meter a mão no leão e derrubar, meter a mão no urso e derrubar. Tem que meter a mão. Vai ficar orando até quando? Tem que meter a mão. Não, eu estou orando para ver, irmão, para e começa a agir. Pastor, eu estou esperando o melhor momento. O melhor momento é agora. O leão está com a boca aberta, o urso está vindo e você tem que atacar. Diga assim: colocar a mão e tirar do inimigo aquilo que é meu. Você está me ouvindo? Se o inimigo está pegando alguma coisa que é sua, tem que atacar. E a Davi ataca. Davi vai contra o leão. Diga assim comigo: isso é fé. Lutar contra um leão, irmão, isso é muita fé. Lutar contra um urso é muita fé. Quer dizer que Davi no processo vai sendo levantado por fé. Por que eu falo que isso é fé? Porque a fé coloca você sobre problemas maiores. Quando eu olho para uma pessoa de fé, eu sei, porque ela está sobre problemas maiores. Gente com pouca fé lida com o quê? Com pouco problema. Gente com muita fé, problemas maiores. Quanto mais fé, mais Deus te coloca sobre problemas maiores, para que você seja a solução para esses problemas. Davi, ele está diante de uma situação de mudança. A vida de Davi é mudada na batalha. Aonde sua vida vai ser mudada? Nesse tempo de batalha, nesses dias. Davi indo contra esse gigante. É interessante pensar nisso. Esse medo gerado pelo gigante e essa quebra por meio de outra atmosfera. Diga assim comigo: uma atmosfera de medo é quebrada pela atmosfera da fé. Davi chegou para lutar, todo mundo pensou: cadê a espada, cadê o escudo? Cada um sabe usar as armas que tem. Davi, quando chegou no campo de batalha, Deus disse: pedras. Quer dizer que já estava à disposição de Davi o que ele precisava. Quando você estiver guerreando, lutando, saiba de uma coisa: o que você precisa já está na tua disposição, está ali, está no teu alcance. Tem gente dizendo: eu estou batalhando, mas vou ter que buscar lá. Não. Quando você tiver uma guerra, num campo de batalha, saiba que Deus já colocou algo ali à sua disposição. Estratégias para a batalha: saber que já tem algo à disposição. Pastor, preciso de um milagre. Já está lá no campo de batalha. As pedras estavam no riacho. Quer dizer que quando eu chego no campo de batalha, eu tenho que ter visão. As pedras estavam ali. Outro guerreiro não poderia ter pegado essas pedras? Por que não pegou? Visão. Cuidado no processo para não perder a visão. Não perder o que Deus te deu. Manter a visão. Davi olha e pega as pedras. É interessante pensar, ele tem a visão, ele usa o que ele tem. Diga assim comigo: ser prático. Por que Davi vai usar a funda? Ele não era bom na espada, ele não era bom no arco, ele era bom na funda. Você tem que descobrir no que você é bom. Tem gente que diz assim: eu sou bom em tudo. Irmão, não. Você é bom numa coisa. Descubra naquilo que você é bom, e aquilo que você tem de qualidade, desenvolva, cresça. Davi disse assim: eu não vou inventar moda. Não adianta eu inventar moda. Eu vou usar o que eu sei usar. O que você sabe usar? Pastor, eu tenho esse dom. Fica nesse dom. Pastor, eu tenho essa habilidade. Fica nessa habilidade. Desenvolve essa habilidade ao máximo. Davi, ele não pensou assim: poxa vida, eu vou usar uma outra arma. Não, eu vou usar a arma que eu sei usar. Seja prático. Tem gente que quer inventar sistema, já viu?
Ah, mas agora aquilo. Não, prático, seja simples. Tem gente que está demorando para resolver as coisas. Não é prático. Deus é muito prático. Tem que derrubar o gigante, está aí a pedra. Você sabe usar? É o que eu mais sei usar. Estava com a funda, pegou as pedras, vai contra o gigante. É poderoso isso, porque a grande mudança está acontecendo aqui. Diga assim, no campo de batalha. A grande mudança. Então você que está anotando, anote. Tenha visão no campo de batalha, seja prático no campo de batalha e use aquilo que você sabe usar ao máximo. Dom, talento, habilidade. Davi derruba o gigante, mas existem outros gigantes ainda. Davi é levado para servir Saul no palácio. Ele vai reinar no palácio primeiro? Como é que ele entra no palácio? Serviço. O teu servir te leva para o palácio. Quero viver no reino. Para quê? Para deitar e dormir. Não, o reino não é feito de pessoas assim. O reino é feito de trabalhadores. Gente que está disposto. Gente que diz, eu entrei ontem na igreja, mas já está aqui minhas mãos. Não é que eu posso botar a mão. Pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu já quero conectar. Eu quero fazer parte de um Forte House. Ou eu quero ter um Forte House na minha casa. O que me impede? Não, tem um ano. Não tem um ano, tem uma disposição. Que tem igreja que é assim, né? Esses dias falava com um rapaz, ele me disse, não, eu não pude começar a servir ainda na igreja que ele vai, no outro estado. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho o mesmo telefone que o time tem. Eu falei, o quê? Não. Você não tem o quê? O mesmo telefone, o aparelho. Que nem diz minha filha, o da maçãzinha. Por conta desse rapaz não ter o mesmo telefone, ele não estava dentro. Sabe o que é isso, cara? Esse é um lugar fadado a um desgaste, à espera que entre um rei vestido de rei. Os reis desse tempo não estão vestidos de rei, estão vestidos de pastor. Como é que era a roupa de Davi se ele lutou com o leão? Como é que era a roupa de Davi? Você acha que era bem bonitinha? Luta com o leão para ver como você fica. Vai lutar com o leão, vem ministrar aqui, Josué. Como é que vai chegar aqui? Ralado, meio ferido, meio esculhambado, uns rasgos, uns cortes. Quer dizer que servir a Deus também gera marcas na sua vida. Tem gente que diz assim, eu quero até servir, mas não quero muito problema para a minha vida. Meu irmão, se você está metido no reino, você está metido com problema. Nós vamos desativar o reino das trevas, nós vamos saquear o inferno. Ah, mas eu não quero tanta coisa assim. Deus está buscando alguém que diga, cheguei nesse campo de batalha. O que tu precisa? Pastor, onde é que eu vou encontrar o que eu preciso? Já está à tua disposição. Você está comigo? Vamos finalizando por aqui. 1 Samuel 15, 23. Outro gigante que Davi tem que enfrentar. Alguns você mata, outros você perdoa. 1 Samuel 15, 23. Só esse pedaço, essa parte, essa porção, para a gente ir sinalizando aqui e finalizando. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria. Eu gosto dessa versão que diz, é como pecado de idolatria. Para quem Deus está dizendo isso? Para quem? Saul. Em 1 Samuel capítulo 15, Deus mandou Saul a uma missão, e Saul não cumpriu a missão. Completa não. Deus disse, você vai matar o rei Amalequita, porque Amaleque atacou o povo de Deus. Deus deu uma missão para Saul. Saul foi até o acampamento dos amalequitas. Ele não matou o rei e guardou o melhor dos animais. Samuel vai até lá e diz, o que você fez? Saul está dizendo o seguinte para Samuel, eu obedeci. Não, obediência é completa, não existe obediência parcial. Por que Deus não quer mais o modelo de Saul? Por que muita gente vai ficar fora do que Deus está fazendo? O modelo de Saul é alguém que diz assim, eu obedeci parte da missão. Eu até fiz o que eu podia, eu até fui até onde eu consegui. Tudo eu não fiz, mas Deus tem que aceitar. Não existe obediência parcial. Não existe obediência atrasada.
Saul está dizendo para Samuel: mas eu obedeci. E Samuel disse: não, melhor é obedecer do que sacrificar. Saul é um modelo de liderança que precisa da aprovação dos homens. Ele está dizendo: todo mundo começou a me deixar, e aí eu precisei fazer alguma coisa. Quando ele desobedece, ele tenta passar a impressão para Samuel de que ele não desobedeceu, mas ele desobedeceu. E há um problema aqui, meu irmão. Muita gente paga o preço, mas nunca obedece. Tem gente que paga um alto preço, e Deus não está pedindo sacrifício, Ele está pedindo obediência. Talvez a sua vida não rompe, porque dentro da sua vida, da sua cultura, você tem uma marca: a rebelião. Saul é um rei destituído por Deus. Ele ainda é rei na terra, mas no céu não tem mais autoridade. Há muita gente assim na terra. Ele ainda ocupa um lugar de liderança, um cargo, um nível, mas Deus já se retirou. Deus não está mais ali. Quando Deus se retira, ainda que Saul ocupe um lugar, ele não é mais um rei. É mais um homem tentando cumprir um papel de rei. E agora a palavra aqui está nos dizendo o seguinte: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Diga assim comigo: pessoas sob efeito de um feitiço. Feitiçaria aqui é farmaqueia, é um espírito de feitiço entorpecido. Há pessoas que pela sua rebeldia é o que? Não viver e não aceitar a vontade de Deus. Há pessoas rebeldes porque não querem fazer a vontade de Deus, não se sujeitam a uma autoridade. Não, agora eu me autopastorei. Que negócio é esse aí? Eu sou livre. Cuidado, você pode estar sob efeito da rebelião. Há pessoas enfeitiçadas. Uma pessoa vivendo esse feitiço, ela vai perdendo as coisas, tudo some, quebra as coisas, não avança, vive uma vida de endividamento constante, vive uma vida de insatisfação. Por quê? Rebeldia. É como pecado de feitiçaria. Quando um feiticeiro faz um feitiço, o que ele está atraindo? Demônios. Quando uma pessoa vive o ato de rebelião, o que ela atrai? Demônios. Irmão, eu ministrei muito tempo pelo Brasil afora, que tinha de gente pregando, cantando bem, mas você via que estava liberando um coração rebelde. Saul tem um coração rebelde, mas também é obstinado. Diga assim: obstinação. Diga assim: obstinação. Rebelião pode ser vista do lado de fora, obstinação é silenciosa. Para ter rebelião tem que ter 2 ou 3 pessoas, um ato de rebelião. Mas obstinação é uma coisa pessoal. E aqui eu quero trabalhar com você alguns sinais da obstinação. Primeiro, que ser obstinado é um forte apego às próprias ideias. Tem gente que acha que ele está certo sempre, é convicto, ele tem uma convicção errada, é um apego às suas ideias. Não, se não for assim não quero. Cuidado, marcas da obstinação. Não aceita uma mudança nas ideias. Há pessoas que são apegadas às suas ideias. A pessoa obstinada, ele surge com uma resistência a fazer a vontade de Deus. Uma pessoa obstinada, você pode falar, aqui mesmo já aconteceu várias vezes. Uma pessoa me perguntou uma coisa, eu falei: irmão, leia a palavra e ore. Não, mas o Senhor não vai mandar o que eu tenho que fazer. Eu não, a Bíblia vai dizer o que você tem que fazer. A pessoa disse: mas eu queria que o Senhor me falasse. Não posso, eu não mando na sua vida. Posso te dar um conselho. Dei um conselho por dentro da Bíblia, dei para ele um versículo, falei para ele orar. Ele voltou e disse assim: fiz tudo ao contrário. Legal, e aí? E o resultado? Estou mais quebrado que antes. É claro. É claro, porque o obstinado, ele vai viver um ciclo. Ele não consegue ser ensinado, ele não consegue aceitar a vontade de Deus. Nosso time pode subir. A pessoa obstinada tem um coração endurecido. Diga assim comigo: um coração endurecido.
Uma pessoa obstinada não aceita ouvir que está errada. Conhece alguém assim? Quantos aqui conhece alguém que não aceita ouvir que está errado? Quantos você conhece? Você não, eu conheço vários. Amanhã você diz para ele: o pastor falou de você lá na igreja. O pastor conhece você. Uma pessoa obstinada não aceita sentar, não aceita ouvir, não aceita receber. Essa pessoa obstinada tem o coração endurecido, querido. As emoções são amargas. É gente que tem um peso na vida. Essa pessoa obstinada, ela vive um cativeiro. Diga assim comigo: rejeição. Pessoas obstinadas vivem a rejeição. Elas projetam ser rejeitadas. Está vendo aí? Ninguém gosta de mim. Está vendo? As pessoas me desprezam. Ela se pune. Ela busca ser perfeita. O perfeccionismo é uma marca da obstinação. A pessoa quer ser perfeita em tudo, e como não consegue ser perfeito, vive frustrado. Baixa autoestima, hipersensibilidade, qualquer coisinha fere, qualquer coisinha ofende. Não gostei, isso aqui não desceu bem. Hipersensível. Outra marca da pessoa obstinada: o isolamento. Se afasta da igreja, se afasta das pessoas. Acredita que é melhor viver só. Isso prova uma doença, a obstinação. Pessoa obstinada busca ser aprovado sempre. Tem uma forte incredulidade. Diz assim: Deus falou, mas o fulano viveu, mas eu não. Essas palavras aí parece que nunca acontecem comigo. Incredulidade. Tem uma impaciência, não consegue esperar. Tem um orgulho, tem que mostrar para os outros que sabe. Conhece alguém assim? O orgulho salta, exala. Ele tem que mostrar que tem autoridade. A autoridade que você tem que lutar por ela não é autoridade. Ou você tem autoridade, ou você tem. Quando confrontado, fica irado. Pessoas obstinadas, e eu confronto muita gente, meu trabalho é confrontar pessoas, e eu conheço um obstinado. Quando eu confronto, ele fica irado. Quando Samuel confrontou Saul, ele, de tão irado que ficou, rasgou o manto de Samuel. Estava irado. E então Samuel disse: te foi rasgado hoje o reino. Você foi cortado. Você está desligado. Veja que a rebelião, veja que a obstinação pode cortar você do reino. Naquele dia, naquele momento, ao ser tratado por um pai, um obstinado resolveu viver da sua forma. Ele disse para Samuel: vai comigo adorar a Deus. Por quê? Porque as pessoas têm que ver que ainda eu estou bem. Gente obstinada: não, eu preciso mostrar uma coisa que eu não sou. Há pastores obstinados, há líderes obstinados, há casas de gente obstinada. Sabe, pessoas que não aceitam nada, não conseguem aprender, mas acham que podem ensinar. Não faz crescer a sua vida e quer fazer crescer a vida dos outros. Gente obstinada. Pastor, mas Davi venceu o gigante Golias, matando ele. Mas e esse gigante, como que ele venceu? Perdoando. Mais uma figura paterna distorcida para Davi. Jessé, o seu pai biológico, e o rejeitava. Mais uma vez um pai que o trata mal, que o ataca, mas ele não contra-ataca. Há gigantes que você não mata. Davi não precisou matar Saul. Escuta, Davi não matou Saul. Quem matou Saul? Obstinação. Pessoas estão morrendo por conta da obstinação. E nesses dias tem que haver uma revisão no seu coração. Procura no seu coração, você vai ver as marcas da obstinação. Você vai perceber que tem coisa aí dentro que você não quer ser tratado. Não, mas ninguém me entende, eu vou buscar alguém que me entenda. Querido, Deus entende você. Pessoas de Deus entenderão você. Saul não aceitou ser tratado. Diferente de Davi, Davi nos deixou um legado. Aprenda uma coisa: paternidade não deixa só herança. Herança é pouco. Paternidade trabalha por legado.
Legado não é uma coisa natural. Legado é diferente de herança. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. É um legado, princípios, valores que vão ser seguidos de geração após geração. Por isso que Davi, biblicamente falando, esse arquétipo, ele é uma geração que venceu os gigantes, muitas vezes com espada, mas também com o poder do perdão, olhando para o seu coração e dizendo: eu não vou atacar. A diferença de Davi e Saul é: Saul não aceitou o processo, e Davi se sujeitou ao processo. Ele disse: eu quero o processo, eu quero o deserto, que sei que posso chegar no palácio. Não sou o padrão que todo mundo diz, mas se sou o padrão de Deus, se Deus está me chamando, eu vou passar por esse tempo, por esse tratamento. Quando Davi, ele parte, ele deixa uma coisa, um legado, a paixão pela presença. Se tem uma coisa que nunca Davi permitiu perder, foi a presença. Durante o governo de Saul, ele não foi buscar a arca no trono de Deus. Davi não governou sem a presença. Anos e anos e anos, a arca estava perdida. Davi, quando se torna rei, qual que é a primeira coisa que ele faz? Vamos buscar a arca, vamos buscar a presença. Se você é pai, se você é mãe, escute isso. O que você vai deixar para os seus filhos pode ser uma casa, um carro, mas tudo isso a traça e a ferrugem pode levar. Pastor, eu quero deixar uma boa herança, uma casa boa, uma condição financeira. Tudo isso aí não é nada. A coisa mais poderosa que você pode deixar é um legado de fé. É os teus filhos olhar para você e dizer: quero seguir as mesmas pegadas, quero servir a Deus, que meu pai ia para a igreja amando a Deus. Esse é um legado que você tem que deixar para alguém. Não é alguém que diga: ah, meu pai me deixou um carro, uma casa, que legal, mas você é como? Vazio. Não tenho Deus. Deixe um legado para alguém. Líderes que estão aqui, trabalhe por um legado, que alguém possa dizer: vamos seguir os princípios e valores, vamos caminhar, porque ali há um legado de fé. Nós não estamos aqui trabalhando pela nossa geração. Um dia serão nossos filhos. Um dia não é você. As suas ideias não vão ficar para o resto da vida. Outras pessoas terão melhores ideias que você, e tudo isso é maravilhoso. Nós estamos aqui para deixar um legado, mas talvez hoje tem gigantes que você tem que derrubar com o perdão. Pastor, eu tentei jogar pedra, eu tentei atacar com a espada, o que eu faço? Perdoa. Davi perdoou Saul, disse: eu não vou tocar no ungido de Deus, eu vou perdoar. E desde então nós precisamos resgatar esse legado, o legado de chegar num lugar alto, sem matar ninguém, sem destruir nada. Não precisa quebrar uma coisa para fazer outra. Andar em obediência vai fazer você acessar o palácio. Fique em pé nesta noite.